Então, o que você acha que é a solução? A solução para o evangelho de hoje? O que você acha? Bom, o evangelho antigamente era tirado essencialmente da Bíblia. Hoje em dia, muitas igrejas estão inventando doutrinas que são doutrinas de demônio. Não tem nenhuma outra doutrina. As doutrinas dos homens não são doutrinas de Deus. A Bíblia é a verdadeira sã doutrina. Que conhecereis a verdade vos libertará. Então, se não tiver a Bíblia em si pregada nas igrejas, de nada presta. E a Bíblia está sendo pregada nas igrejas como deveria ser? Não, Por que não? a maioria. Mas a maioria das igrejas não fica gritando o nome de Jesus lá dentro? Jesus disse que nem todos que falam Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Ah, então tá todo mundo errado. Bom, ainda há muitas igrejas boas, mas a maioria não. Me cita aí uma que você conhece, perto de você. Tem a Voz da Verdade. É? Entendi. Por que você acha que ela é boa? Porque lá a palavra de Deus é pregada como deveria ser. Entendi. E as outras que você teve a oportunidade de conhecer ou que eu te mostrei? A maioria delas tem os mesmos problemas. Tipo, Ofertas. mas não é bíblico dar oferta? É bíblico dar ofertas. Ofertas, dízimo, tudo isso aí vem da Bíblia. E aí? Sim, a oferta era uma forma de gratidão, assim como o sacrifício. Mas a nossa oferta que a gente pode dar hoje é fazer o bem e sempre ser grato. Essa é a nossa oferta. Entende? E por que você acha que hoje tá tão difícil, mas tão difícil de você ver um cristianismo de uma forma sincera, sem interesses, sem prestar atenção se você tem alguma coisa a oferecer? Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Conversando com um irmão em Cristo ontem, eu falava com ele e ele falava da história de um bêbado que ele conhecia e que esse bêbado, antes de morrer, né, conversou com ele, foi lá, visitou o cara e sozinho, sem depender da igreja, marcar horário para visitar ninguém, entendeu? Você não depende de que alguém te mande fazer isso. Jesus já mandou e ponto. Aí ele foi lá, visitou esse irmão, disse que a situação do cara era realmente degradante, né? Horrível a situação dele. Morava num quartinho com banheiro, tudo meio jogado e tal. E o cara não conseguia dormir. Lógico que a gente sabe que é por causa de opressão maligna, dos demônios que atuam através das bebidas alcoólicas, né? Demônios que aprisionavam aquele homem. Ele orou repreendendo aquele mal. E um dos questionamentos daquele bêbado com ele era exatamente isso, que ele não conseguia dormir. Aí ele foi no outro dia lá, após ele ter ido fazer o que Jesus mandou, que é o que você, o que eu ensino para o teu irmão, para nossa casa fazemos e devemos fazer sempre, que é o ide de Jesus e não convidar ninguém para ficar vindo para vir no culto. Ele foi lá e fez isso. No dia seguinte, o bêbado que tinha dito que não conseguiria dormir, que não conseguia dormir de jeito nenhum, estava num desespero, numa opressão maligna, ele disse que o cara dormiu acho que até 1h da tarde. Então, comprovando... Espera um pouco. Comprovando que aquilo ali eram forças malignas, eram forças
diabólicas, demônios que prendiam aquele homem, atormentavam ele, não deixavam ele dormir. E aí ele, né, após ter feito esse trabalho, que é o que Jesus mandou fazer, como eu falo, ele viu que o homem estava em paz, né, meio que temporariamente, né? E aí o que ele fez? Ele procurou a igreja local, que era praticamente vizinha do, eu vou dizer assim, do cantinho da solidão que o bêbado morava. E aí diz ele que buscou ali com a esperança, né, uma igreja que ele conhecia, para ajudar aquele bêbado. E a resposta que ele teve da igreja não foi nem um pouco surpreendente para mim. Eles, nas entrelinhas ou não, acabaram demonstrando que não poderiam fazer nada por ele. E aí, pouco tempo depois, aquele homem morreu. Esse meu amigo ficou triste, né, de constatar que o evangelho que é falado é o evangelho que não é praticado. Então você vê que muitas das vezes se ensina uma coisa, fala-se sobre uma coisa, mas não se vive aquela coisa. O que você acha disso? Você acha que aquela igreja poderia ter dado assistência para aquele bêbado que até então foi liberto, né? Alguém foi lá e fez o trabalho que aquela igreja deveria fazer, né? Mas a verdadeira igreja chegou lá antes. E ao que tudo indica, aquele homem sofria, mesmo sendo vizinho de uma igreja. O que você pensa desse retrato aí? Bom, Jesus diz que pela fé todas as coisas são possíveis. Se a igreja não teve fé, não adianta nada. O justo viverá pela fé. Se a pessoa não tem fé alguma, ela consequentemente não é justa. Acaba sendo que não é convertida. Então aquela igreja era uma falsa igreja. E ela não foi lá fazer o trabalho que ela deveria fazer, porque ela não era de fato composta de alguém convertido a Jesus. Sim. Porque se eles fossem, eles iriam ir lá, iriam fazer o trabalho que esse meu amigo fez. Como Jesus iria em qualquer lugar, oraria por um doente, tentaria de alguma forma ajudar algum necessitado dentro das suas possibilidades. Então hoje, esse é o retrato da igreja. E é por isso que eu, Luiz Henrique, deixo bem claro que eu não tenho mais alegria em ficar me reunindo com congregação nenhuma. Por quê? Porque em sua maioria esmagadora, esse evangelho é o que é praticado. Fala-se muita coisa, mas o que eu vejo nas ruas é diferente. O que eu vejo sendo praticado nas ruas é o perdido cada vez mais perdido. O crente procurando comprar um carro e buscando oportunidades melhores da sua vida financeira, Querer realizações humanas. Não que isso seja errado, mas se o foco for isso aí, está todo mundo perdido, porque essa foi a oferta de Satanás para Jesus e Jesus rejeitou. E as igrejas estão fazendo o quê? nada. As igrejas estão aceitando a oferta de Satanás, porque o evangelho tem sido pregado de uma forma deturpada, de uma forma em que você sempre é vencedor, o que é mentira. Não é verdade. É verdade, Isaac, que o crente sempre é vencedor? De jeito Olha nenhum. bem aqui, fala bem bonito aqui. Não. O crente sempre é vencedor, Isaac? Não. Por que não, Isaac? Mas ó, todo mundo não prega isso aí? Todo mundo prega que o crente é sempre vencedor. Não é não, Isaac?
Não. Ah, então tem muita coisa errada por aí. Por que o crente não é sempre vencedor, Isaac? Porque a Bíblia nos mostra que muitos mesmo, muitos homens bons até, homens de Deus, eles não alcançaram a promessa. Não, a promessa que Deus havia dado a eles, eles viram de longe. Eles foram para o céu, mas foram. Mas mesmo assim eles não alcançaram, eles não tiveram a realização deles não foi feita. Mas eles cumpriram o legado que Deus lhes ordenou. Ou seja, na terra, de verdade, esses verdadeiros leões de Deus aí do passado quase não tiveram realizações. Quase não tiveram. Muitos morreram pobres, mas cheios do poder de Deus. Esses caras literalmente voavam. Eles eram transladados. Procura aí. Você conhece algum crente que já foi transladado hoje, Isaac? Não. Tem algum cristão de qualquer igreja que você tenha visitado, né? Que contou assim, nossa, eu fui transladado. Eu saí daqui, Deus me mostrou o local, eu fui retirado daqui por Deus e de repente eu apareci lá no centro de Caxias pregando, arrependei-vos. Você já ouviu isso aí? Não vi não. Pois é, não tem hoje. Esse é o nível do cristianismo de hoje. Esse é o nível do cristianismo de hoje. Então hoje é uma situação muito, mas muito lamentável mesmo, que a gente vê aí no nosso dia a dia, né? É por isso que às vezes até uma pessoa ou outra fala assim, ah, mas você tá sumido. Só que essas pessoas não andam comigo. Elas não veem o trabalho que eu faço, mas Deus vê. Eu não tô nem um pouco preocupado em mostrar a ninguém. Só que é por isso, eu tava conversando com o Renato ontem, que vai ter muita surpresa. Renato é esse meu amigo que eu falei do caso do bêbado, né? Vai ter muita surpresa na eternidade, na glória, no céu, quando muita gente perceber que muita gente que eles acharam que estaria lá, ué, cadê fulano? Não entrou? Não passou na prova? No Enem Celestial? Não passou no teste? Mas fulano era tão cristão, não faltava uma reunião, tava sempre puxando o saco do pastor, ou quer dizer, tava sempre auxiliando a igreja local e não foi salvo. Um outro assunto, Isaac, você acha que na igreja de hoje, não precisa citar nomes, mas na igreja de hoje, num contexto geral, existem muitos puxa-saco de liderança ou poucos? E por quê? Muitos, quer dizer. Muitos por quê? Porque muitos querem ficar na frente da igreja, não porque eles querem ser mestres ou pastores, mas porque, né, na frente da igreja, eles acabam ficando na frente das ofertas, dízimos e tudo mais. Tudo vai passar pela mão deles. Então acaba que é uma São posição. mercenários. Então, como João 10 diz que o mercenário trabalha por um preço. Então, o preço do trabalho deles é estar na frente, e estar, como se diz assim, nas cabeças, estar de posse daquilo que entra e de olho também naquilo que entra, para que, como um cachorro que fica na porta de um açougue, sobre algum osso para eles também. Então, na verdade, acaba sendo mais uma vitrine, né, onde você está ali para ver e ser visto, porque quando você está lá na frente de uma igreja que eu estou falando é instituição, tá? Porque igreja de verdade não é isso não. Quando você está à frente de uma igreja,
Você tá ali e muitas das vezes as pessoas estão lá para serem vistas, ou seja, quem tá lá em cima com o microfone na mão, aleluia, ela está lá na frente, como quem diz assim, nossa, o Isaac tá lá em cima, hein? O Isaac é espiritual mesmo, hein? Caramba, hein? Vou querer ser igual o Isaac, ela. E aí fica aquela bajulação, aquela adulação danada de um bando de gente sem cérebro, sem vida com Deus. Povo que honra com os lábios, mas o coração tá longe de Deus. Aí, quem vê, cuidado com a placa. Quem vê esse tipo de vídeo, pensa que é um tipo de vídeo só para falar mal de igreja. Mas se fosse ao contrário de nós, se fosse João Batista aqui, em carne e osso, e ele tivesse que analisar friamente, espiritualmente, cada igreja dessa, não interessa da que se acha mais santa ou a que se acha mais profana, o que você acha que João Batista diria sobre essas igrejas? Ele diria o que Jesus diria. O quê? A maioria delas não tem o Espírito de Deus. Está escrito, onde há o Espírito, aí é liberdade. Então a maioria das igrejas de hoje não tem o Espírito de Deus? A maioria. Mas você não está blasfemando, não? Não. Por que não? Vou chegar naquele nível lá, em nome de Jesus. Os caras correndo na pista. Por que não? Eles não gritam tanto sobre o Espírito Santo, sobre a presença de Deus, sobre Jesus. Então por que a maioria deles não tem o Espírito de Deus? Me explica isso aí, como é que isso é possível? Bom, pelo que eu li na Bíblia, o Espírito de Deus não fica rodopiando, gritando, e falando carabacantas e xalalaias e tudo mais. Isso aí não é Espírito de Deus, nem de nós. Entendi. Então o Espírito de Deus não fica rodopiando, gritando, dizendo charabacanta. Interessante isso aí. Então o que a gente vai... Uma pergunta interessante. Se a gente entrar dentro de uma igreja e só repetir no microfone exatamente o que você acabou de falar agora, qual que você acha que seria a reação de uma igreja contra nós? Não seria boa. Não seria boa? Ué, mas eles não são de Jesus? Sim. E por que eles não iam responder bem a um comentário desse? Porque é a mente cauterizada. Então quer dizer que as igrejas de hoje estão com a mente cauterizada. O que é isso? Vamos supor que eu não saiba o que é uma mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma... No seu entender. Bom, é uma pessoa que ela está, fala, certa de uma certa coisa, mas acaba sendo que não está certo, está errado. Ela tem toda a certeza daquele erro, mas está errado. A luz da Bíblia está errado. Então, uma pessoa com a mente cauterizada é uma pessoa, no seu entender, que ela tem uma certeza muito grande de alguma coisa, mas a certeza dela está baseada numa mentira ou em alguma coisa que está dentro da cabeça dela, mas que não é a verdade. É isso? É. Ah, então tá todo mundo lascado. Por quê? A maioria tá com essa certeza aí. Eles estão com a certeza de uma verdade que eles se acostumaram a acreditar que é verdade, mas não quer dizer que é verdade de verdade. Esse é o problema. E aí quando você fala assim, por exemplo, igual eu tô falando aqui,
igual nós estamos conversando aqui, se você for numa escola dominical com esse papo que a gente está tendo aqui, a gente não vai ser bem recebido. Dependendo da congregação, se a gente for no estudo bíblico e conversar isso, a gente não vai ser bem visto. Por que você acha isso? Porque essas pessoas, elas não aceitam nada que é diferente, que na verdade é o certo, e qualquer coisa que é contrária a elas, refutam e dizem que é errado. Dizem que tem demônios. Entendi. Vamos atravessar aqui. Então quer dizer que hoje, no cristianismo de hoje, vamos atravessar que a gente pega essa... Vamos lá. No cristianismo de hoje, se você for lá, né, e começar a dizer a verdade de verdade, você vai ser refutado? Com certeza. Se essa igreja não tiver ouvidos para ouvir, não vai aceitar. Isaac, então eu lamento em constatar que o cenário da igreja atual é de morte, não de vida. Eles falam do rei da vida, falam do dono da vida, mas estão de mãos dadas com a morte, porque não aceitam a verdade. E isso é caminho do inferno, não é caminho do céu. Quem vê um vídeo como esse pode pensar que a gente só quer fazer vídeo ou falar contra a igreja ou as igrejas, mas é justamente o contrário. É porque nós conhecemos a verdade, e quando a verdade te liberta, nunca mais tem como você ser preso novamente. E aí, quando você não é mais preso e você bate de frente com esse sistema onde está todo mundo preso, para eles que excluem você por causa do seu pensamento liberto agora, para eles você que está preso. Aí eles falam assim: irmão, como já foi falado para mim, eu entendo tudo que você está dizendo, mas esse povo foi acostumado desse jeito. E é uma verdade, é uma verdade. A igreja hoje, ela foi acostumada a ser gado, não ovelha. Ovelha de Jesus é como em João 10, olha, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele entra e fala a todas as ovelhas, todas as ovelhas. Só que quem ouve a voz dele? Muita gente não ouve. Diz o texto que só as que são dele que ouvem a voz dele. E esse é o cenário, é o triste cenário da igreja de hoje. É o triste cenário da igreja de hoje. Infelizmente. É o triste cenário da igreja de hoje, onde a gente vê que tudo acaba sendo indução, manipulação, troca de interesses, troca de favores. E por que a gente faz esse tipo de vídeo? Que é justamente para que quem veja esse tipo de vídeo, né, saiba que você pode sim comparar à luz da palavra de Deus. Você pode e deve comparar, como foi falado sobre os crentes bereanos. Os crentes de Beré, eles conferiam tudo que era falado para ver se estava de acordo. Então você deve comparar
a falsa igreja com a verdadeira igreja que Jesus instituiu. E aí se prepare, não para se surpreender, mas se prepare para também não ser benquisto, não ser mais ouvido ou ouvida. Se prepare para esse tipo de coisa. Porque Deus, literalmente, nesse tempo, é uma constatação. Deus está separando os seus. É por isso que eu faço questão de deixar bem claro para quem me ouve, para quem me julga, os de perto que me julgam, os de longe que me julgam, que a gente conhece a palavra. E eu não posso permitir que, por exemplo, esse cara que está aqui não conheça o verdadeiro evangelho. É uma responsabilidade minha. É uma responsabilidade minha. Assim como é de todo aquele que Deus chamou por líder. Responsabilidade. Tem a responsabilidade de mostrar o que é o verdadeiro evangelho, o que é o falso evangelho. O falso evangelho tem sua base no engano. O falso evangelho tem sua base na troca de interesses, troca de favores, né, na bajulação, na ascensão por cargos, por posições. Isso aí é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho, ele jamais foi assim. O verdadeiro evangelho é Deus quem te reconhece. Pergunta do maravilhoso Isaac: quem seria Babilônia hoje? Quem é Babilônia? Eu não sei, eu tô perguntando. Não, você acabou de ler a Bíblia toda. Você tem que saber alguma coisa sobre a Babilônia. Fala aí, o que você entende sobre a Babilônia? Eu acho que Pega como base esse tipo de texto que a Bíblia diz assim, ó: o espírito do anticristo, ele já estava agindo na terra desde aquela época. Só não era manifestado ainda, ou seja, encarnado como pessoa, né? Porque não tinha chegado o tempo. Mas já é um espírito que atua na terra há muito tempo. Assim como o espírito de Jezabel, que está hoje nas igrejas, em quase todas elas, infelizmente, né? Então, tendo como base isso, quem você acha que é Babilônia? Por exemplo, lá em Apocalipse, você deve ter lido um versículo que diz assim, ó: sai dela, povo meu, para que não incorrais nas suas pragas e nos seus castigos. E aí? será que seria a igreja de hoje ou Jerusalém? É a falsa igreja que está aí na vitrine, com esse espírito do anticristo, com esse espírito de Jezabel, onde tudo pode, onde, eu vou falar bem abertamente, tá? Bem claramente, onde os painéis de LED tomaram conta e o lugar da atuação do Espírito Santo, porque ao invés do Espírito Santo tem lá um baita de um painel de LED de mais ou menos 4 metros, tem uns que são até maiores, para emocionar as pessoas, para que elas fiquem tocadas, não pelo Espírito de Deus, mas por uma tecnologia e palavras de persuasão humana. Então hoje, essa é a Babilônia que está se apresentando, a falsa igreja que está usando o nome de Cristo para se promover, está usando o nome de Cristo para se enriquecer às custas de ovelhas que não são ovelhas, são lobos. Porque se você vai para uma congregação que você vê que não tem a ver com a palavra de Deus, que ela é falsa, e você vai por interesses,
você não é ovelha. Você é bode. Você é qualquer outra coisa, menos ovelha. Então, hoje Babilônia, Isaac, essa igreja que está aí, infelizmente, usando o nome de Jesus, fazendo das pessoas duas vezes. Isso é muito grave. Eu fico assim entristecido como o mundo cristão está cego hoje e não percebe isso, que a própria palavra diz que eles fazem de quem eles levam lá para dentro de duas vezes filhos da perdição, ou seja, duas vezes filhos do Inferno. do diabo, duas vezes filhos do diabo. Aí você vai conversar com um irmão ou com uma irmã: não, irmão, mas não tem nada a ver. Isso aí, a gente sabe que ali não é a igreja mesmo, que a igreja somos nós. Essa é sempre a desculpa dada para que continue do mesmo jeito, para que não mude, para que não se haja uma busca de verdade pela santidade. Então essa é a Babilônia de hoje. A Babilônia, a mulher que está sentada sobre o dragão, né? Essa é sobre a besta, essa mesma mulher que antes era a representação da igreja, da noiva, hoje é a representação de Satanás transfigurado, se parecendo com Jesus, se parecendo com a noiva, enganando a milhões e milhões e milhões. Então hoje essa Babilônia que está aí está arrebatando muita gente pro inferno, porque ela é convincente. A Babilônia hoje ela é convincente, ela convence as pessoas de que ela é a igreja. Por quê? Você chega lá dentro, eu não estou dizendo que essa é a música, tá? Mas entenda, estou te fazendo chegar no entendimento lógico. Você chega lá dentro, aí tem lá baita de um telão de LED, 5 metros, com uma luz azul em volta, canhão de luz assim em cima do... Vem pra cá, a bicicleta. Canhão de luz em cima do pregador, de quem tá cantando, a ponto da pessoa se achar uma estrela do pop. Aí você chega lá dentro, joga aquelas notas espirituais maravilhosas que fazem você sentir na presença de Deus, não talvez do verdadeiro, né? Mas aí, quando tá lá dentro, a pessoa chega lá e tá aquela atmosfera toda preparada, com canhão de luz, painel bonitão. E aí você chega lá dentro e eles estão cantando assim, ó: e a igreja vai ser arrebatada, no piscar de olhos desaparecerá. Quem entra lá fala assim: nossa, meu Deus, eu achei a igreja, Jesus. Oh, Jesus, obrigado, tô na igreja. Oh, Jesus. E aí? É um engano ou não é? Essa é a igreja de Jesus? Eu queria que você que está vendo esse... Isaac, na Bíblia, você acabou de ler a Bíblia toda agora há pouco tempo. Foi ontem ou foi hoje? Anteontem? Anteontem, você leu a Bíblia toda. Quantos anos você tem? 14 anos. E com 14 anos você já leu a Bíblia toda? Foi em um ano que você leu a Bíblia toda? Menos de um ano. Menos de um ano? Não acredito. Menos de um ano não é possível. Menos de um ano? É, quando eu comecei a ler ela de verdade, eu li ela menos de um ano. Entendi. Então é possível um menino de 14 anos ler a Bíblia toda em menos de um ano. Menos de um ano. Então o que você diria, Isaac, dos cristãos que estão dentro da igreja há 10, 15,
ou 20 anos e nunca leram a Bíblia toda, o que você tem a dizer sobre isso? Bom, São cristãos de verdade? Amam Jesus de verdade? acaba sendo que não. Por quê? Porque se não conhecem a verdade, de como eles serão libertados? A verdade se conhece pela palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Se a pessoa não lê a Bíblia, não adianta nada. Então, resumindo, são pessoas que dizem ser crentes, são cristãs, mas não conhecem a verdade que elas dizem pertencer. E o próprio Jesus disse que quem era a verdade? Ele, Então são pessoas que dizem ser de Jesus, mas não conhecem Ele, por pura preguiça, né? Por puro relaxamento. Por quê? A Bíblia está aí disponível para você ler. Eu vou pegar pesado agora. Se você não lê a Bíblia, você que é crente, você que se diz crente, tô falando para quem se diz crente. Quem não é agora, esquece o que eu vou dizer agora. Mas se você se diz crente e você não lê a Bíblia, você é um vagabundo espiritual. Você é um vagabundo espiritual, Isaac? não, Por que não? porque eu conheço a verdade. Pois é. E o quê? E quem conhece dela testifica. Tá, entendi. Então quem conhece a verdade testifica da verdade. Ué, mas por que então hoje em dia a maioria dos cristãos na sua vida particular não consegue testificar dessa verdade aí? Por que você acha que ele não consegue testificar dessa verdade que você disse que consegue? Primeiro porque não lê a Bíblia. Ponto crucial. Segundo porque dependendo eles nem oram. E terceiro porque não buscam a Deus como deveriam, como a maioria deles são líderes espirituais. E o líder ele tem a maior responsabilidade de guiar as ovelhas. Para alguém estar à frente das ovelhas, seu pastor, bispo, arcebispo, que é tudo a mesma coisa, essa pessoa tem que ter muito discernimento espiritual e ter o Espírito de Deus mesmo. Se a pessoa não tem, é um cego que anda pro cego, Deus não cai numa cova. Jesus disse. Então quer dizer que tem um monte de líder aí que é cego guiando outro cego e vão cair na cova. É um cenário complicado o qual nós vivemos. Muito difícil. Porque como eu falei antes no vídeo, esse tipo de conversa aqui, primeiro que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, Isaac, é uma conversa que seria natural no microfone de igreja? Não. É uma conversa que seria aceita por todas as igrejas? Não. Mas deveria, porque é a verdade. Entendeu? Então, quando você está até para crescimento da própria pseudo-igreja, é necessário haver conversas, eu vou dizer bem assim, não monopolizadas, não aquele tipo de conversa onde você deixa alguém para trás, igual o Isaac está ficando para trás, e não é para ficar para trás, né? Não aquele tipo de conversa onde vale, porque hoje nas igrejas está sendo assim. Se você não pensa igual o meu pastor, não interessa o que Jesus pensa não, interessa o que o meu pastor prega. Se não for igual o meu pastor está pregando, tá errado. O que você acha disso? Vale o que o pastor prega, a palavra e a definição do pastor sobre a palavra, ou o que Jesus ensinou? O que Jesus ensinou. Mas por que o que Jesus ensinou é mais importante que o pastor?
Porque Jesus é Deus. E o pastor não é Deus, não? Não. Então por que muita gente está tratando o pastor como Deus? Não sei. Tem gente que, quando está chegando o pastor da sua igreja, eles quase colocam um tapete vermelho, igual aquele de Hollywood. Ai, meu pastor, meu Deus. Ai, vamos lá dar paz do Senhor pro pastor. Ele sente até um calafriozinho, um arrepiozinho nas espinhas quando fala com o pastor, né? Um homem de carne e osso como eu e você. Então hoje, aqui nesse papo com o Isaac. O Isaac é um cara muito famoso, esse cara aqui, ó. Aí, esse cara aí. Cara, é só pegar o backup. O nome do vídeo é exatamente esse. Papo com o Isaac. Papo com a igreja. E aí, você vê o cenário triste que nós estamos vivendo. E literalmente hoje, nos dias de hoje, Jesus, o verdadeiro Jesus, não o pastor, o verdadeiro pastor, o sumo sacerdote, aquele que não pode ser consumido pela morte, que ele venceu a morte. Esse aí, ele está separando a verdadeira igreja, separando a noiva. Eu acredito que dentro de não muitos anos para frente, ele virá buscar essa noiva aí. E de acordo com o que nós estamos conversando aqui, avaliando esse cenário, é uma constatação triste. E aí eu vou fazer a pergunta para o nosso entrevistado. Quem vai subir com Jesus é a maioria ou a minoria? É a minoria. Por quê? Porque Jesus disse que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Como é que Deus exclui alguém? A pessoa que se exclui, A pessoa que se exclui? a Deus não vai chamar alguém, chamou ele, tchau, não quer mais você não. Não, Deus, ele olha a pessoa, analisa ela e vê como Saul. Deus escolheu Saul, mas Saul, depois de um tempo, começou a desobedecer a Deus. Deus simplesmente ungiu Davi e colocou Davi no lugar de Saul. Acabou sendo que não foi Deus que abandonou Saul, foi Saul que abandonou Deus. Por causa do seu comportamento, né? É. Assim como Salomão, que muita gente não prega sobre isso, como eu falei lá atrás, né? Todo mundo puxa saco de Salomão. Nossa, o homem com a sabedoria de Deus, e fez uma das piores besteiras da humanidade. Pesquisa, estuda sobre Salomão. Segundo alguns historiadores, no final da vida de Salomão, ele já estava tão louco, não tinha o que fazer com tanta riqueza, influenciado por tantos demônios que eram aqueles que vinham através das suas várias mulheres, né, que cada uma adorava um tipo de Deus diferente. Ele se corrompeu com aqueles deuses, acabou adorando a eles também junto com elas e rejeitou a Deus com seu próprio comportamento. E aí a gente vê lá, né? Eu não lembro direito, acho que está no livro de 1ª ou 2ª Samuel lá, a questão do templo, né? A criação do templo. Não, acho que é em Reis. Reis, ah tá, em Reis. Aí chega um ponto onde um cara desse fala, né? Que tá construindo ali. Por exemplo, Deus falou pro pai dele que não era para construir coisa nenhuma, ele foi e construiu. E disse ainda, imagina você na posição de rei, todo mundo que tá ali te ouvindo tem que te obedecer. Aí você constrói um lugar e diz assim, ó,
a partir de agora, os olhos do Senhor estarão voltados para todas as orações feitas nesse lugar. Aí você olha, isso é usado até hoje. Até hoje esse engano continua. Só que Deus não mandou fazer nada disso. Na igreja primitiva, era de casa em casa, até nas catatumbas, sabia disso? Os verdadeiros cristãos adoravam, por quê? Porque eles eram perseguidos pelo poder bélico, pelos soldados de Roma. Então, por causa até de crendices, um dos únicos lugares que os soldados não entravam era nos cemitérios. Então os verdadeiros cristãos adoravam naqueles lugares ali como uma forma de refúgio, né? E até uma analogia para os nossos dias de hoje, né? Onde tinha morte, Jesus entrava com vida, né? E é esse o propósito do nosso ministério, vida. Ministério, vida. É isso. Onde tem morte, entrar com vida em nome de Jesus. Então, voltando à história de Salomão, ele fez uma das piores besteiras da humanidade, né? Rejeitou, através do comportamento e da adoração a outros deuses, tudo o que Deus tinha dado. Deus tinha dado a faca e o queijo para ele. Ele tinha toda a sabedoria, tinha toda a ciência de Deus, né? E não foi de espírito maligno não, que ele recebeu não. Foi do próprio Deus mesmo. Recebeu sabedoria e tudo. Aí o que ele fez? O Templo de Salomão, que é hoje copiado, inclusive por um brasileiro aí, né? Aí o povo incauto, o povo sem cérebro espiritual, eles pegam e reconstroem, replicam em menores, em miniaturas do Templo de Salomão. E cada esquina hoje nós temos uma miniaturinha do templo, né? E a mesma frase é dita até nos dias de hoje. E os olhos do Senhor estarão voltados, ou estão voltados para todas as orações feitas nesse lugar. Quem foi que disse isso? Estuda um pouquinho a história. Não fica com o que te falaram simplesmente. Entendeu? Se fosse isso uma verdade, não seria necessário Cristo morrer na cruz do Calvário, nos tornando casa dele, nos tornando igreja. Essa é a constituição da verdadeira igreja. Após Cristo morrer na cruz, ele nos tornou templo, ele nos tornou casa dele. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou perguntar pro Isaac. Ele tem 14 anos. Tem 14, né, Isaac? Se uma pessoa, Isaac, fala dentro do conhecimento que você tem, não precisa puxar saco do seu pai, que ele é só um saco de carne como todos os outros, né? Se uma pessoa quiser servir a Deus de verdade, Isaac, ela precisa necessariamente fazer parte de alguma instituição que eles chamam de igreja? Não. Por que não? Se todo mundo fala que essa que é a igreja. Porque quando Jesus ressuscitou, ele rasgou o véu do templo, fazendo assim que não fosse mais necessário ir nas sinagogas para ter Jesus, porque o Espírito de Deus, o Consolador, estaria em quem buscasse Jesus. Então quer dizer que após Jesus rasgar o templo, nós passamos a ser o templo e o Espírito de Deus, que é o próprio Jesus, passaria a habitar dentro de nós? Sim. Olha que interessante. Mas eles falam que a gente tem que estar sempre lá dentro da igreja, inclusive porque senão a gente não vai ser salvo. Tá certo isso? Não. Para você fazer o que Jesus mandou fazer, Jesus mandou
preparar um culto. Um culto bacana para chamar as pessoas para dentro do templo, ou Jesus mandou sair fora do templo para fazer o trabalho que ele mandou, que é o ID? Ele mandou id, Por quê que tem que ir? para que o evangelho seja pregado e dissipado, espalhado. Espalhado. Então por que a maioria está convidando para dentro do templo e não está cumprindo o ID? Eles falam que isso é cumprir o ID. Tem alguma coisa de errado por aí? O que você acha disso? Bom, Se eles estão falando que ficar dentro do templo é cumprir o ID, e o ID que Jesus mandou fazer é sair fora do templo e evangelizar, está sendo invertido o sentido do que Jesus falou ou não? sim, Então, meus queridos, temos que tomar muito cuidado, porque Satanás ele é mestre na mentira, mestre no engano. Então ele quer diminuir o ritmo, mais devagar, tá com quebrando. é mais a barriga. Por quê? Come um pouco. Então temos que aprender que não devemos comer muito quando você vai sair para fazer caminhada com seu pai. Então o que acontece? Ele é mestre no engano, é mestre em inverter sentidos, é mestre em transformar verdade em mentira e mentira em verdade. É por isso que o povo hoje está tão confuso. Por quê? O que ele fez? Ele inverteu o sentido da realidade a ponto de que o povo acredita, né, aquilo que a gente conversou lá atrás no vídeo, tão piamente, que o que ele acredita é a verdade, ele nem sabe que o que ele acredita é a mentira. Aí fica nesse impasse aí onde o povo, além de estar enganado, eles levam milhares, não estou falando de pouca gente não, milhares de pessoas ao engano também. Por exemplo, outro dia eu fiquei até com vontade de dizer alguma coisa no ônibus, né? Mas eu não falei porque eu não conhecia a pessoa, mas eu ouvi um crente falar assim para uma outra pessoa: vai lá na igreja, vai lá na minha igreja, vamos lá na minha igreja. Você ouviu uma palavra do pastor? Aí eu fiquei ouvindo aquilo e vi como tem sido não só uma doutrinação, mas uma propagação de um evangelho fraco, onde eu só sei ou convidar as pessoas para irem na minha igreja, e eu nem ao menos sei pregar o evangelho de verdade. Eu tenho que convidar alguém para ir lá. Olha só, olha que grave. Eu tenho que convidar alguém para ir lá na minha igreja ouvir a palavra do pastor. Isso foi o que Jesus ensinou? Você está entendendo como as coisas estão difíceis hoje? Só que é o seguinte, um vídeo simples como esse aqui não vai ter muita repercussão, não vai mudar muita gente, vai mudar pouco. Até porque os algodemonítimos, vocês vão entender, vocês estão entendendo, não propagam muito esse tipo de vídeo, porque são vídeos que podem abrir os olhos das pessoas. Na verdade, as pessoas não querem ter seus olhos abertos de verdade, elas querem continuar assim. Para elas, esse é um evangelho cômodo. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro agora. A gente está aqui numa ciclovia, caminhando à noite. Eu vou mostrar só um pedacinho através da árvore ali, ó. Olha lá, tá vendo lá? Lá do outro lado, atrás dessa árvore enorme aí, ó, é uma academia grande.
Pensa, compara isso com o evangelho. Eu tô pagando alguma coisa para caminhar aqui na ciclovia com meu filho? Eu tô pagando uma mensalidade? Não. Eu quero me exercitar? Sim. Eu tô correndo atrás do prejuízo, como se diz assim. Eu tô procurando melhorar o meu corpo? Sim. Mas eu preciso estar lá dentro daquela academia lá, pagando aquela mensalidade. Ah, mas lá tem profissionais que estão, né, aptos a cuidar da anatomia do seu corpo. Ué, mas Deus não te deu sabedoria para buscar conhecimento para isso, não? Aí eu preciso estar lá dentro da academia. E se você olhar dentro da academia, a maior parte das pessoas está fazendo isso aqui. Caminhando numa esteira, paradas. Ou então fazendo o que eu faço naturalmente durante o meu dia, pedalando numa bicicleta, parado. Eu preciso pagar para pedalar numa bicicleta, Isaac? Não. Então por que as pessoas pagam para estar sentada na bicicleta parada e pedalando? Acho que é porque pagando elas devem achar que vão dar mais valor. Entendeu o retrato do evangelho de hoje? Repete, Isaac, por favor, pelo amor de Deus, essa última frase que você falou. Acho que é porque pagando Elas dão mais valor. Você entendeu? E as lideranças aprenderam isso. Os mercenários, vagabundos espirituais aprenderam isso. Que as pessoas gostam de se sacrificar, elas gostam de ter que pagar. Então se você bota lá uma campanha pela família, você vai doar R$10 por cada membro da sua família. Meu Deus do céu, sua família é grande igual a minha, o líder tá rico, né? Só lá em casa já tem o quê? 5? Já vai 50 aí, tá vendo? 50 pro bolso do líder, aí que beleza. Ele já vai tomar aquele açaí bonito com o filho ou com a filha dele. Entendeu? Então, como diz o reverendo Isaac, você não é reverendo, não? Presbítero, não é não? Por que você conhece tanto assim então, do evangelho? Você deve ser presbítero, ou pastor, alguma coisa assim, não é não? Não. Profeta, não é não? Não. Então assim, segundo o diácono, não é não? Você não é diácono? Não. E como é que você conhece a Bíblia assim? Por que você conhece? Porque eu li. Ah, ele conhece porque ele leu. Então, segundo o bispo, você não é bispo, não? Não é bispo. Não é bispo também, eu desisto. Aí, ele não quer cargo, entendeu? Ele entendeu como é que funciona o esquema. O que acontece? Segundo o bispo Isaac, né? As pessoas acham que pagando elas vão dar mais valor. Só que isso é uma máxima que está na cabeça das lideranças. Então, a liderança aprendeu o gatilho mental. O gatilho mental que faz as pessoas serem subservientes, não ao Evangelho de Jesus, não ao que foi ensinado através do ato da cruz, mas no Evangelho de interesses e de realizações pessoais. Esse é o Evangelho que está sendo ensinado hoje. Então o líder aprendeu que se você impuser sobre as pessoas e disser assim, ó, paga o seu dízimo, sua ovelha rebelde, paga o seu dízimo, sua ovelha rebelde. Jesus está mandando, hein? Se você não pagar o seu dízimo, ó, você vai pro inferno, hein? Não vai ser salvo não se você não pagar o seu dízimo. Aí as pessoas acreditam que é Deus falando, acreditando que é Deus falando. Se elas não obedecerem, estão desobedecendo a quem? A Deus. Na cabeça delas, né? Então, se elas desobedecem na cabeça delas a Deus, bingo, eu tenho ali durante anos e anos sob o meu comando
um povo que vai manter o meu estilo de vida que eu quiser ter pelo resto da minha vida e também dos meus filhos. Esse é o cenário lamentável da que se chama igreja hoje. Esse é o cenário. Então, nas suas palavras muito sábias aí, Isaac, de bispo. Agora usa a posição de bispo, porque tem que ser uma palavra muito alta assim para poder o povo acreditar. Tenta resumir aí como você entende o cenário daquela que se chama igreja hoje, face ao verdadeiro evangelho que Jesus ensinou. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, Pode falar um pouco mais alto. Depois que Jesus morreu, ele enviou o Consolador, os discípulos, e eles iam pregando no mundo. Não é errado haver reunião de irmãos dentro de um templo. É errado manter eles lá dentro por muito tempo e não agregar em nada, porque é para ir. Agora, se reunir de vez em quando não é errado. Jesus não proibiu, não vá mais no templo, mas também é para ir e pregar o evangelho ao mundo, porque o mundo jaz no maligno. Está escrito que não são sãos que precisam de médico, mas os doentes. Então você não vai pregar a palavra para quem já conhece. E se pregar para quem já conhece, é o que Jesus mandou? Não. Agora, crescer em conhecimento, aí é a pessoa com Deus. Não é errado a pessoa buscar a orientação de alguém que tem mais conhecimento também, né? Isso não é errado. É errado ficar enfurnado dentro do templo, fazendo reunião em cima de reunião, em cima de reunião, em cima de reunião, com a desculpa de que isso é o ID de Jesus, né? Então, você acabou de acompanhar palavras do Bispo Isaac, o Bispo Isaac da madrugada. Pega o seu copo com água, que ele vai fazer a oração, ele vai abençoar a sua família, e o mal vai sair da sua família. O Bispo Isaac, olha a cara do Bispo Isaac. O Bispo Isaac já tem até bigode, com 14 anos. Deus me ajude. O Bispo Isaac, o reverendo Davi ficou em casa, estudando, reverendo Davi. Isaac, não tá fácil não. Então, Isaac, eu vou te fazer uma pergunta mais difícil agora, hein? Mais difícil agora. Agora você vai responder a uma pergunta de milhões. Uma pergunta de milhões de pessoas que querem saber essa resposta, porque elas também estão na mesma situação. Olha bem a pergunta que eu vou te fazer. Se eu e você, por nós conhecermos a verdade do jeito e na profundidade que Deus nos permitiu conhecer, se a gente não se enquadra na maioria das congregações de hoje, olha só que pergunta difícil. Em qual congregação a gente vai congregar? Não pode rir. Vou falar sério. Pode falar alto. Não sei. Está escrito que Deus procura os adoradores em espírito e em verdade. Deus, ele tem o poder de juntar aqueles a quem o serve. E pode ser uma congregação. Se Deus quiser, Deus vai juntar mais congregações, mais verdadeiras congregações que adoram espírito e em verdade. Então quer dizer que eu e você
Só vamos nos encaixar em alguma que for desse jeito, é isso? Sim. Entendi. Para lá no Dom. Vai ali no banheiro. Quer voltar ou quer ir pra casa? Como assim voltar? Voltar aqui onde a gente veio ou quer ir pra casa? Acho que ele vai pra casa. Você que está acompanhando aí esse vídeo até agora, se você achar, só se você achar, como você vê na mensagem principal do meu canal, né? O nosso intuito é propagar o verdadeiro evangelho. Não estou nem um pouco interessado no seu like, entendeu? Para mim, importa que Jesus like me. Do que os homens. Por isso eu não me importo muito com o nível e a profundidade e a clareza das coisas que eu falo. Mas se você achar que esse tipo de vídeo pode esclarecer alguém, pode ajudar alguém que está em dúvida sobre algum desses assuntos, por isso eu fiz questão de conversar aqui com o meu filho, o reverendo Isaac. Ele ria, não sei porquê. Com clareza sobre qualquer assunto desse. Você achar que isso pode ajudar alguém, compartilha. Compartilha porque tem muita gente que está em dúvida sobre igreja, sobre congregação, sobre esses assuntos que são praticamente tabu, são intocáveis na maioria das congregações. Tem congregação que, se você tocar em algum assunto desse que a gente conversou aqui, naturalmente, você vai ser disciplinado. Vai ser disciplinado, né? Coitados. E quantos não são os irmãos que estão aí achando que Deus está punindo eles, né? Porque eles infringiram as regras de Deus e na verdade não são. São regras de homens. São regras de pessoas que estabeleceram esse tipo de regra sobre um povo sem conhecimento. E aí eu volto sempre, não tem jeito, as palavras do próprio Jesus, que diz: o meu povo é levado cativo, ou seja, o meu povo é levado preso por falta de quê? Conhecimento. Palavra do reverendo Isaac, repetindo o que Jesus falou. Então, assim, o povo sem conhecimento é levado preso, é levado cativo, é levado por vento de doutrina de demônios. E onde é que você acha que estaria sendo ensinado doutrina de demônios? Nos lugares onde você já sabe que se ensina sobre demônios abertamente? Não. Exatamente nos lugares onde teriam placas de Deus e de Jesus. Então cuidado com o mestre do engano. Ele está por aí, né? Procurando a quem possa tragar. Eu vou usar aqui né? Vou parafrasear aqui. E como ele tem tragado muitas almas, muitas vidas por falta de conhecimento. Literalmente. É com tristeza que eu falo isso. Então, se você acha que esse tipo de vídeo pode ajudar a abrir os olhos de alguém, né? Às vezes tem um irmãozinho, você irmãozinho, irmãzinha, que está aí triste, né? Porque você não está se enquadrando dentro da congregação que você está tentando ali, se esforçando para servir a Deus, e você acha ou achava que estava servindo a Deus. Saiba que talvez essa seja uma resposta de Deus para você. Ali você está servindo a pessoas, servindo a interesses particulares. E o reino do céu não é formado de interesses particulares. O reino do céu é formado de pessoas
que estão dispostas a servir não ao meu líder. Ai, líder, líder, ai que líder, ai líder, você é tão bonito, líder, ai líder, olha líder, ai que líder, que bonito líder, seu cabelo tá tão bonito, líder. Não, o reino de Deus não é formado disso, isso é bajulação, isso é doutrina de demônio, tá? O reino de Deus é formado de muitos filhos semelhantes a Jesus e é deles que vamos povoar os céus. Quando tentarem impedir as crianças, e tem um vídeo aí também no meu canal sobre as crianças e a escola dominical, alguma coisa assim, as crianças e a escolinha, não é muito bem do título, mas tem no meu canal explicando claramente sobre as crianças, né? Que hoje afastam as crianças do culto, colocam ela para a escolinha. Isso é errado, tá? Jesus, mas irmão, porque esquece, tá errado. Diante da palavra de Deus tá errado. Não é o que eu tô achando, não. A palavra de Deus, quando foram afastar as crianças de Jesus, que elas estavam ali em volta, incomodando, como a criança faz normalmente. Espera um pouquinho, a gente vai atravessar aqui. Aí os próprios discípulos estavam ali, o pessoal estava em volta dele e tipo assim, opa, segura aí, segura, não deixa essa criança chegar até aqui não. Olha aí, vão incomodar, vão importar, vão encher o saco do mestre. Ele, ops, pera aí, deixa vir. Pode, mas como assim, mestre? Você tá aí dando uma palavra séria e essas crianças vão encher o saco, vão incomodar. É como se Jesus dissesse assim, vocês não entenderam nada. Bora. Se vocês não se fizerem como uma dessas crianças, de maneira nenhuma herdarão o reino dos céus. Então, para alcançar a glória, para alcançar o verdadeiro conhecimento que é Jesus, para alcançar a eternidade, não é por pertencimento, não é por merecimento. Tem que ter o coração de criança, tem que ter o coração sincero. Foi isso que Jesus ensinou. E se você não for assim, esquece, você não entra no reino dos céus. Você não entra no reino dos céus bajulando alguém, você não entra no reino dos céus dando dinheiro na sua igreja, não importa o tamanho do seu dízimo, isso aí para Deus não vale nada. Não importa se você chega com, quem entende um pouquinho de carro vai saber o que eu tô falando, você chega com um Creta no estacionamento da sua igreja e todo mundo olha assim, nossa, o irmão tá numa bênção. Para Deus isso não vale, desculpa a expressão, bosta nenhuma, sabe por quê? Porque quem decreta a sua salvação é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Não é posses, não é valores, não são bens materiais. Então se não se fizer como criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. De maneira nenhuma. E hoje, por isso que eu bato tanto nessa tecla. Hoje, o evangélico perdeu a essência que é Jesus, um coração de criança, diante de uma igreja corrompida pelos valores desse mundo, que quem governa é Satanás.